O nascimento de Samuel foi fruto de um milagre e resposta de oração. Ele é filho de Ana, aquela que Deus abençoou e fez mãe de filhos. A estéril se tornou mãe de filhos. Samuel cresceu no templo e foi o maior profeta, juiz e sacerdote do seu tempo, dos seus dias. Foi durante seu ministério que o governo de Israel transicionou de teocrático para monárquico. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e também ungiu Davi como sucessor de Saul. O chamado de Samuel começou quando ele ouviu, mas não só ouviu, e obedeceu também a voz de Deus. Deus sacou Samuel de sua aljava antes que a lâmpada do templo se apagasse. E eu separei 10 lições sobre Samuel para nossa edificação. Acompanhe as referências e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o site do seu amigo aqui, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você puder compartilhar esse vídeo com 5 pessoas do seu contato, eu ficarei muito agradecido. Agora sim, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: na mesma casa, mas só um ouve a voz de Deus. O nome de Samuel, irmãos, significa ouvido por Deus. Este nome foi dado por sua mãe Ana, depois que Deus ouviu a oração de sua mãe. E no ambiente do templo temos várias pessoas lá dentro. Tem o sacerdote Eli e seus filhos Rofni e Finéias. Mas a Bíblia relata que só Samuel ouviu a voz e obedeceu a voz de Deus. Com isso eu aprendo que nem todos que estão no mesmo ambiente eclesiástico estão dispostos ou ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Não estamos na igreja apenas para preencher espaços vazios, mas para ouvir a voz de Deus e obedecê-la, o que dá credibilidade ao nosso ministério e faz com que a palavra de Deus seja ouvida é o fato de ouvirmos e obedecermos a voz de Deus para a nossa vida. Quem não obedece a Deus não é obedecido como homem e mulher de Deus. Só está no mesmo ambiente não adianta. É necessário estar com o coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Deus não quer só um ouvindo a voz dele no ambiente eclesiástico. Ele quer toda a igreja obedecendo. E quando isso acontece, Deus manifesta a sua glória no meio do seu povo. Segunda lição: quando só restam saudades. Irmãos, Samuel ouviu a voz de Deus, mas Samuel não conhecia. Já o sacerdote Eli conhecia a voz de Deus, mas já fazia muito tempo que ele não ouvia. Um ouviu e não conhecia, e o outro conhecia, mas não ouvia. O período, irmãos, não era nada fácil. Era um período de penumbra, de escuridão espiritual. E só para os irmãos terem uma ideia, em 1 Samuel 3:1, diz que naqueles dias a mensagem do Senhor era rara, era muito rara, e as visões não aconteciam com frequência, irmãos. E em 1 Samuel 3:2 diz que Eli estava quase cego, avançado em idade, e tinha ido se deitar. Se a palavra e as visões eram raras, significa que Eli já não era mais o mesmo. E eu tenho certeza, irmãos, que ele já ouviu a voz de Deus. É por isso, irmãos, que Samuel chegou até ele e disse que havia ouvido alguém chamá-lo. E Eli, que já tinha ouvido muito a voz de Deus, soube orientar Samuel dizendo que era só Samuel dizer as seguintes palavras: fala, Senhor, porque o teu servo
ouve. E outro fato que me chama muito a atenção é o fato de Deus não chamar Eli, mas chamar o jovem Samuel. E a minha oração para a sua vida é que, conforme o passar do tempo, não te reste só saudades da voz de Deus, só saudade da presença de Deus, de quando Deus te usava, de quando você era uma ferramenta na mão de Deus. Muitos irmãos já foram uma bênção, mas hoje só são saudade. Você não precisa viver de saudade. Deus ainda conta contigo, homem de Deus, mulher de Deus. E você não foi tão longe a ponto de não dar mais para voltar. Os projetos de Deus ainda continuam intactos sobre a sua vida. Então volte a ouvir a voz de Deus. Terceira lição: o acesso a Deus não acontece vendo, o acesso a Deus acontece obedecendo e ouvindo a voz de Deus. Deus não apareceu visivelmente para Samuel, irmãos. Samuel não começou vendo, mas começou ouvindo a voz de Deus, enquanto muitos dizem que só vão seguir a Deus se ele aparecer visivelmente para eles. Outros só precisam meditar nas Escrituras e ouvir a voz de Deus através dela e, segui-lo. Quem anda pela fé não precisa ver para depois crer e obedecer. E a escola de nível superior de Deus na nossa vida não se guia pelos olhos, não nos ensina a se guiar pelos olhos, mas pela fé. Já pensou se Ezequiel no vale de ossos secos fosse guiado por vista? Com certeza ele se tornaria em mais um daqueles ossos secos naquele vale. Já pensou se a viúva da botija de azeite olhasse para um montão de vasos vazios dentro da casa dela, que ela tinha acabado de pegar com seus vizinhos, e desistisse? Irmãos, quer acessar o céu? Comece obedecendo. Comece ouvindo a voz de Deus. João capítulo 20, versículo 29 diz: Felizes são aqueles que não viram, mas obedeceram, mas acreditaram, creram, tiveram fé, seguiram a Deus pela fé. Quando você não vê nada, apenas aprenda a obedecer tudo. Quarta lição: Samuel é um obreiro desmamado. Em 1 Samuel, capítulo 23 e 24, a Bíblia diz que Ana, sua mãe, só entregou Samuel no templo depois que ele foi desmamado. Agora, Samuel estava pronto para receber um alimento sólido, porque ele cresceu, irmãos. E esse episódio serve de ensinamento para não sermos obreiros, meninos na fé. Em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo trata desse assunto dizendo a seguinte palavra: eu não pude falar com vocês como pessoas maduras, como pessoas espirituais, mas como criancinhas em Cristo. E no versículo 2 diz que ele diz assim: tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber alimentos sólidos e ainda não estão prontos para receber esse alimento, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas mundanas? Irmãos, que palavra que o apóstolo Paulo diz nesse capítulo. Irmãos, nós precisamos deixar para trás o que não nos edifica. Coisas de menino, infantilidade tem que ser deixada para trás. Tem muito crente menino que não foi desmamado nas igrejas, irmãos. Não quer crescer, não quer amadurecer na fé. Tem muito cônjuge que ainda não foi desmamado e não quer crescer no casamento, na relação. Quem não cresce dá trabalho para quem cresceu. Quem não amadurece dá trabalho para quem não amadureceu. Olha que coisa linda em 1 Samuel 2,19. Diz que a cada ano sua mãe lhe trazia uma pequena túnica e levava
quando ia com o marido dela, Eucana, oferecer sacrifícios anuais no templo. Ou seja, Samuel crescia não só em estatura, mas amadurecia na fé. Roupas novas que a Ana levava para o seu filho no templo é símbolo do novo de Deus. Só recebe o novo de Deus, sabe quem? Quem cresce, quem amadurece. Então cresça, amadureça. Quinta lição, ouvindo e atendendo a voz de Deus, irmãos. Logo no início, Samuel não sabia distinguir a voz de Deus, e quando o sacerdote Eli percebeu que se tratava de uma voz do céu e não da terra, Eli orientou o jovem Samuel a não apenas ouvir, mas atender, obedecer à voz de Deus. Por isso que ele mandou o jovem dizer o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, ou seja, disposto a obedecer. Uma coisa é ouvir, outra coisa é atender a voz de Deus. Uma coisa é Deus falar, outra coisa totalmente diferente é eu atender e ouvir e obedecer a voz de Deus. Jesus ouviu a voz de Deus e foi obediente, irmãos, mas tão obediente até morte de cruz, diz a Bíblia. Quando Saul começou a desobedecer a voz de Deus, Deus levantou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Muitas, irmãos, são, às vezes, que Deus fala conosco através da palavra, fala conosco através de um louvor, fala conosco através de uma pregação, de um sonho. Irmãos, são várias formas. São de várias formas que Deus fala ao nosso coração. A questão não é o quanto Deus vai falar, mas o quanto eu estou disposto a ouvir, a atender e obedecer à voz de Deus. Sexta lição, não seja da laia, da mesma laia de Hofni e Finéias, irmãos. Hofni e Finéias eram terríveis sacerdotes. Sobre eles a Bíblia cita só mau exemplo. A Bíblia diz que eles não tinham consideração pela obra e nem pelo Deus da obra. Tratavam com desprezo as ofertas que as pessoas destinavam ao templo. Eles, irmãos, desobedeciam o Pai e seduziam mulheres que serviam na tenda do encontro, que era uma tenda construída do lado de fora do arraial, para quem quisesse consultar o Senhor. Os crimes, irmãos, dos filhos de Eli eram mais terríveis que você possa imaginar. Mas mesmo sabendo das adulterações dos filhos de Eli, Samuel não retrocedeu no seu ofício, no seu chamado ministerial. Mesmo os filhos de Eli não levando Deus a sério, Samuel levou Deus a sério e foi uma bênção nas mãos do Senhor. Não pare, a missão é essa. Não pare de fazer o que é bom por causa dos maus. Jesus falou que o escândalo era inevitável e em nossos dias o que não falta é escândalo. Mas não pare por causa dos maus exemplos, porque Deus te levantou para ser luz no meio das trevas. Você não é da mesma laia daqueles que trazem escândalo. Sétima lição, quem te chamou foi Deus e não o homem. Quando o sacerdote Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel, logo em seguida o sacerdote Eli orientou o jovem obreiro Samuel que aquela voz que falava com ele não era a voz de homem, mas sim a voz de Deus. Por isso o sacerdote Eli disse para Samuel dizer: fala, Senhor, que eu estou ouvindo a sua voz. Ou seja, com isso, Eli está deixando claro que era Deus chamando Samuel e não o homem. Ei, quem te chamou foi Deus e não o homem. Então pare de fazer as coisas como se fosse chamado pelos homens. Quem te chamou foi Deus e é para Deus que você vai prestar contas. Oitava lição, reconheça o chamado de Deus na vida dos outros também. Uma outra coisa que eu acho lindo no sacerdote Eli, irmãos, é que ele não tem dificuldade de reconhecer
que Deus tem um chamado, uma missão ministerial com o jovem Samuel. Era como se o sacerdote Eli dissesse que Deus estava chamando Samuel e ele deveria ouvir a voz do Senhor. O sacerdote Eli não fez como Saul, depois que descobriu que Davi seria chamado para ser, foi chamado para ser o próximo rei de Israel. Então, um conselho que eu te dou: quer sucesso no teu ministério? Reconheça o chamado de Deus na vida do seu irmão. Não tem problema algum, irmãos, alguém também pregar. Não tem problema algum alguém também liderar, cantar, evangelizar, tocar. E um dos sinais de que você foi chamado é que você reconhece o chamado de Deus na vida dos outros. Seja amigo e ore por quem também faz a mesma coisa que você faz, que no teu ministério, na tua vida, não tem espaço para ciúme. Lembra de Jonatas? Jonatas, pela lógica humana, seria o sucessor do trono de Saul, seu pai, mas ele reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi. Coisa linda, irmãos, é quando acontece o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por vanglória, façam por humildade e considere o teu irmão superior a você. Assim, irmãos, ninguém vai querer ser maior do que ninguém. Nona lição: não conhece a Deus e obedece. Imagine quando ele conhecer profundamente a Deus. Irmãos, com certeza o conhecimento que Samuel tinha de Deus não era baseado no que as pessoas falavam para ele. Ainda não era também um conhecimento pleno e robusto sobre Deus, mas mesmo assim ele era uma bênção nas mãos do Senhor, um jovem totalmente compromissado com o reino de Deus. Enquanto os filhos de Eli, que tinha mais conhecimento, fazia o que era mal, a Bíblia diz que em 1 Samuel 2,18, que Samuel, embora ainda fosse um menino, jovem, servia ao Senhor. E eu aprendi, irmãos, que quanto mais conhecermos a Deus, maior deve ser a tendência de obedecermos à voz dele. Então, busque conhecer mais e mais de Deus. Tem pessoas que já obtiveram tanta informação sobre Deus através de estudos genuínos, através de obediência, que aconteça o que acontecer na vida dessas pessoas, elas não abandonam a Deus e nem abandonam os projetos de Deus, a obra, a família na vida delas. A lógica é essa: quanto maior for o conhecimento, maior deve ser a sua entrega e a sua intimidade. 10ª lição: pare de fazer bobagens só porque você ainda é jovem. Irmãos, essa mensagem é para os jovens. É por isso que eu falo para você compartilhar. Que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Apesar de pouca idade, a Bíblia diz em 1 Samuel 3,1 que o menino Samuel servia ao Senhor e ajudava o sacerdote Eli. Isso porque servir a Deus, irmãos, ele é um menino, é um jovem. Mas só que servir a Deus não é coisa para pessoas avançadas em idade. Tem gente que fala que servir a Deus é coisa de velho. Não, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:1, não se esqueça do seu Criador nos dias da tua juventude. Honre a Deus, está escrito lá, enquanto você é jovem, antes que venham os maus dias, os tempos difíceis. E você vai dizer, não tenho mais prazer em viver. Por quê? Não serviu a Deus. E eu entendo que quanto mais cedo você se voltar para Deus, menor será o estrago que o mundo causará na sua vida. Tem pessoas jovens deixando Deus para depois. Enquanto isso, o diabo vai amarrando a vida dele, vai colocando ele em laços, em vícios, em más companhias, amarra a vida sentimental dele, as uniões que, aumenta também as uniões que levam ele para baixo. Irmãos, idade não é desculpa para não ser uma bênção. Idade também não é justificativa para não se voltar para o seu Criador. Jovem, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Use a sua força,
Use a sua juventude. Deposite, entregue a sua juventude como uma oferta para Deus e você não estará perdendo nada. Na verdade, você estará ganhando tudo, porque a Bíblia diz: como vai purificar o jovem o seu caminho? É observando a Deus, conforme está escrito na palavra. Que Deus muito te abençoe. Compartilhe essa lição com 5 pessoas do seu contato, já vai ajudar muito o seu amigo aqui. E deixe seu comentário. Você chegou até o final? Então escreve aí: pastor, eu consegui chegar até o final. Que esse dia seja lindo na sua vida. Que esse dia seja um dia marcado por sinais e maravilhas de Deus na sua vida e que esse dia seja um dia em que a resposta que você tanto espera da parte de Deus chegue. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.